Para me dar os sinais por aqui, tá? Boa noite, meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos. Você está em mais um Semear na Rede. Eu sou o pastor Leonardo Alcântara e estou aqui com você, ficarei com você aqui nesta noite ministrando a palavra. Como de costume, nós sempre damos um espaço para que anuncie que nós estamos ao vivo, anuncie aos nossos seguidores que nós já estamos, que a nossa live já começou, então a gente sempre deixa esse espaço, tá bom? Se você está nos assistindo ao vivo, então espera um pouquinho, porque a gente também divulga que nós estamos ao vivo no WhatsApp, nos nossos grupos de WhatsApp, nos grupos de WhatsApp da igreja e tal, nos grupos que nós fazemos parte. E também esperamos o Facebook anunciar que nós estamos ao vivo para que os nossos seguidores e aqueles que curtem a nossa página possam nos assistir, tá beleza? Agora, se você estiver assistindo a gravação, você já pode pegar aqui, ó, adiantar, tá bom? Adiantar aí o vídeo, tá? Para que você possa assistir a live, tá bom? Já assistir diretamente a mensagem, tá ok? Como de costume, nós vamos abrir já essa nossa live, tá? Vamos aguardar um pouquinho para a entrada das pessoas e já entraremos na mensagem, tá? O pessoal que estiver nos assistindo aí ao vivo já nos dê um oi aí, tá bom? Para que eu saiba quem está ao vivo aí e poder interagir com você. Estou aqui também com o meu amigo Breno, que está nos auxiliando aqui nessa live, auxilia sempre aí. Boa noite, Osmir, seja bem-vindo. A paz, tudo bom, Osmir? Como é que você está? É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos entrando, dando boa noite. Já nós vamos iniciar a nossa live e assim podermos ministrar a palavra. Lembrando que o Semear na Rede é como funciona, é um estudo bíblico, é como se fosse uma escola online e você também pode fazer sua pergunta, você pode tirar as suas dúvidas, tá? Pessoal que está nos assistindo aí, diz para mim aí se o áudio tá bom, se o vídeo tá legal. Fala para mim aí se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, se tá tudo certinho, se tá tudo legal. Dá esse feedback aí pra gente poder começar. Outra coisa, né? O irmão me botou assim, estou bem. O garoto do slide está crescendo, escreveram aqui. Graças a Deus. Ouviu? Né? Rapaz, ele é uma pérola que Deus colocou na minha vida. O Osmil colocou assim, ó, pra mim está ok, o áudio tá legal. Gente, outra coisa também que a gente pede é que vocês compartilhem, se vocês puderem compartilhar. Compartilhe aí a nossa live com as pessoas, com os seus amigos, com os seus familiares, para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra de Deus, tá bom? Felipe escreveu aqui, boa noite, Filipão, seja bem-vindo. Tudo ok, áudio e imagem estão ok. Legal, graças a Deus. Pessoal que está ao vivo aí, dá uma boa noite aí para eu saber quem é que está ao vivo. Dá aquele boa noite aí, para a gente saber quem é que está ao vivo. Ana Lúcia e Diego. Seja bem-vindo, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos vocês também. Imagem e som estão ok. Que bom. Kiel Santana, boa noite. Seja bem-vindo, Kiel. Boa noite. Queridos, então vamos, assim, iniciar, tá? E eu quero... Jefferson Guedes também escreveu aqui, ó. Boa noite, seja bem-vindo, Jeff. Amém. Kiel, a paz para todos. Amém. Seja a paz do Senhor, então, alcance a todos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, antes de iniciarmos a nossa mensagem,
Eu quero que você fique com esse louvor no seu coração. Nós vamos colocar um louvor no seu coração para falar ao seu coração. E eu espero de verdade que Deus fale poderosamente no seu coração através dessa música, desse louvor. Então, medita nessa mensagem, medita nesse louvor aí, em nome de Jesus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu. Todas as coisas cooperam para ver aqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para ver aqueles que te amam. Sim, todas as coisas cooperam para ver. Todas as coisas eu e você sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua. Eu amo essa parte agora. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Em Ti, Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para ver aqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para ver aqueles que te amam. Sim, todas as coisas cooperam para ver todas as coisas cooperam para ver aqueles que te amam. Tudo entregarei. Por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei. Tudo entregarei, minha vida, sim, por Ti, Jesus. Bendito, tudo deixarei, tudo entregarei. A minha casa, diga, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus.
por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia, aleluia. Creia nisso, creia nisso, creia nisso. Você aí na sua casa, creia nisso. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É isso aí, meus queridos. Espero que Deus tenha falado poderosamente ao seu coração nessa noite. E esse é o tema que nós vamos falar hoje, né? Vamos ministrar hoje. Nenhuma luta é sem propósito. Mas aí você falou lá, pastor, mas não estava lá, cancelaram Jesus? Sim, a gente vai falar sobre cancelamento. Tá? A gente vai falar sobre cancelamento, né? Será que cancelaram Jesus? Né? Mas antes vamos orar, vamos falar com Deus. Quero dar uma boa noite ao pessoal que entrou depois aí. A Elisângela, Ana Flávia, Rosana. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Vamos falar com Deus? Pai querido, no poder do nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor pelo teu carinho, graça, bondade e misericórdia. Senhor, no poder do nome de Jesus, que tu venhas falar ao nosso coração, transformar a nossa vida de maneira poderosa, para a honra e glória do seu santo nome. Deus, que o Senhor nos alcance com misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduza ao teu querer e à tua vontade. Oramos no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. E aí, galera? Cancelaram Jesus? Hoje nós estamos muito assim na chamada... Boa noite, Renata, tudo bom? Chamada cultura do cancelamento, que nada mais é que um linchamento virtual ou, digamos assim, um boicote a certas coisas. Se você não concorda com determinada pessoa, ou com determinado ponto de vista, ou com determinada coisa que a pessoa falou, você promove o cancelamento dessa pessoa. E o que seria esse cancelamento, né? Tentar tirar essa pessoa de jogada, ou denegrir a imagem dessa pessoa, fazer com que essa pessoa se torne uma pessoa ruim diante da opinião pública. A pessoa mais recente, né, que foi vítima, ou em vítima entre aspas, dessa cultura do cancelamento, foi o jogador de vôlei Maurício Souza, né? O Maurício Souza, que ele falou sobre o Superman, o filho do Superman sendo bissexual. Saiu uma revista, né, em quadrinhos, colocando o filho do Super-Homem, né, o filho do Superman, do Super-Homem, como bissexual. Então o Maurício Souza, ele falou assim, coisas piores vão vir, né, vai vendo, na verdade ele colocou assim, vai vendo até onde isso vai parar. E foi promovido ali. Boa noite, pastor Silas, pastora Rita, boa noite, Tânia, sejam bem-vindos. E aí ele escreveu assim, vai vendo aí onde isso vai parar. E aí promoveram, né, um cancelamento contra a pessoa dele, contra a história esportiva dele, a história dele como um atleta, em relação à cultura do cancelamento. Boa noite, Dagmar, seja bem-vinda. Então, assim, hoje, quando alguém não concorda com alguém, o Maurício Souza não foi o primeiro, tá? Ele não foi o primeiro e nem será o último. O que nós chamávamos antigamente de um linchamento, hoje é um linchamento virtual,
né, ou então falar mal de alguém, hoje está sendo chamado de cancelamento. No último Big Brother, né, quem assistiu o último Big Brother Brasil, percebeu que muitos ali foram cancelados pelas suas opiniões. Eles davam opiniões e às vezes a opinião nem era, não se constituía um crime, não era também um crime de opinião, era simplesmente uma opinião, uma divergência de pensamento, mas por pensarem diferente, um grupo organizado chega e promove o cancelamento dessas pessoas, né? Um boicote à imagem dessa pessoa, pintando e pichando essa pessoa como alguém que não merece atenção, não merece ser visto, não merece a palavra, né? E aí eu faço a seguinte pergunta: Jesus foi cancelado? Será que Jesus foi cancelado ou estão querendo cancelar Jesus? Jefferson escreveu aqui assim, ó, o Maurício Souza parece que vai criar um personagem homossexual também. O Maurício de Souza, né, que é o criador da Turma da Mônica, né, ele vai criar um personagem homossexual também. Ao que tudo indica, ele vai criar um personagem também, que é homossexual, e vai colocar na revistinha da Turma da Mônica, tá? Então, assim, essa cultura do cancelamento, ela tá muito latente, muito vigente hoje em dia, e você percebe que um dos maiores focos, o maior foco, na verdade, dessa cultura é o cristianismo, tá? É o cristianismo. O maior foco dessa cultura é o cristianismo, tá? Você percebe que quando eles falam de valores tradicionais, eles não citam outras pessoas, eles sempre citam a igreja, citam os cristãos, citam o cristianismo, citam tudo relacionado a Jesus. E nós vemos também alguns pastores indo para essa vertente, indo para esse lado, quando alguns dizem que em relação até o assunto homossexualismo, como foi o pastor Ed René Kivitz, né, que falou que a Bíblia precisava ser atualizada. Eu ali, analisando o vídeo do pastor Ed René, eu acredito que ele foi infeliz na declaração, forçando, tá, gente? Eu falo bem claro, forçando o entendimento. Eu acredito que ele quis dizer como nós aplicaríamos a Bíblia nas relações sociais que nós temos nos tempos que nós vivemos. Não creio que ele quis dizer, tá, que nós deveríamos arrancar textos da Bíblia ou colocar textos da Bíblia. Pelo menos eu estou sendo bondoso, estou querendo ver com bons olhos, até porque eu não conversei com o Ed René, não sei a opinião de Ed René, não tive ali com o Ed René presencialmente para poder perguntar com ele qual foi o intuito. Então, sendo bondoso com um pastor e com um amigo de ministério, eu acredito que o Ed René ele quis dizer que nós deveríamos procurar maneiras de aplicarmos a palavra de Deus nos tempos que nós estamos vivendo, principalmente nesses tempos onde a divergência de pensamento é muito grande e existe uma guerra cultural. Presta atenção no que eu estou te falando. Existe uma guerra cultural sendo travada, tá bom? Existe uma guerra cultural sendo travada e principalmente essa guerra ela ataca a fé cristã. Eu não estou falando da fé evangélica no sentido de igrejas evangélicas. Evangélicas sim no sentido do Evangelho de Jesus Cristo. Então a fé evangélica ela está sendo atacada a todo momento no sentido do Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu quero dizer o seguinte, a fé cristã ela está sendo atacada constantemente. A fé cristã ela está sofrendo vários ataques. Ao ponto, né, eu estava lendo a notícia que na Inglaterra não se pode mais orar. Por exemplo, né, não é que não se pode, não é no país todo, se eu não me engano, em um estado ou em uma cidade, eu não me lembro ao certo agora, você fazer uma oração para uma pessoa se converter ou para uma pessoa mudar de vida, por exemplo, alguém que é homossexual, se ele quiser mudar de vida
e um pastor ir lá e orar para que o Espírito Santo transforme, para que ele mude a sua prática homossexual e comece a ter a sua prática da natureza que Deus criou, o homem tendo a prática de um homem e a mulher tendo as práticas sexuais de uma mulher, isso é crime, porque agora eu estou querendo induzir a pessoa a mudar de vida. E eu estou usando o assunto homossexualismo porque está em alta, mas existem vários outros assuntos ao redor disso, uma guerra cultural que ataca diretamente o cristianismo. Em outras palavras, estão querendo cancelar Jesus. Nas palavras de hoje, estão querendo cancelar Jesus. Mas isso é bom ou é ruim? Então me levanta aqui uma nova questão, uma nova pergunta. Até que ponto isso é ruim? Até que ponto isso é bom? Até que ponto, de fato, isso é ou não é um propósito do eterno Deus para nós cristãos que estamos vivendo este tempo, para o tempo que nós estamos vivendo, tá bom? Bom, isso não é novo. Eu quero te dizer que ao longo da história, eu vou usar a palavra cancelamento como perseguição, porque é a mesma coisa. Ao meu ver, não tem muita mudança, tá bom? Ao meu ver, não tem muita mudança. Por isso eu estou usando a palavra cancelamento linkado à perseguição. Ao longo da história, tentaram perseguir Jesus de diversas maneiras. Tentaram perseguir os apóstolos. Na verdade, perseguiram Jesus, perseguiram os profetas, perseguiram os apóstolos, perseguiram os cristãos e continua. Tá? Essa perseguição ideológica, principalmente em cima da nossa fé, ela continua. Você percebe que ao mesmo tempo que há uma cultura de perseguição e de cancelamento em relação a algumas pautas ditas cristãs, se essa mesma pauta estiver linkada a outra religião, por exemplo, como o Islã, você não vê o mesmo nível de perseguição, o mesmo nível de ataque, tá bom? Por exemplo, se na Bíblia a gente fala sobre o casamento e fala do amor incondicional do homem pela sua mulher, né, ao ponto de se entregar por ela da mesma maneira que Cristo se entregou pela igreja, esse ponto nunca é levantado. Mas quando fala da submissão da mulher pelo seu marido, esse ponto é levantado como machismo, esse ponto é levantado como uma opressão às mulheres, como uma causa de opressão às mulheres. Então vem o feminismo perseguindo a igreja, perseguindo os valores cristãos, dizendo que nós estamos oprimindo, que a sociedade é opressora e tudo isso é culpa do cristianismo, de um Cristo histórico. Então isso não é novo, a perseguição aos valores da palavra de Deus, não somente do Novo Testamento, não somente de depois de Jesus, mas também anteriores a Jesus Cristo, isso não é novo, isso sempre aconteceu ao longo da história. Mas eu quero focar que isso não é algo ruim, é isso que eu quero dizer para você. Por mais que seja ruim passar por esses momentos, ninguém quer ser oprimido, ninguém quer passar por momentos momentos emocionais conturbados, de ver e assistir pessoas falando mal de você ou falando mal da sua fé ou te perseguindo ao ponto de querer acabar com a sua reputação. Não é bom, né, humanamente falando, passar por isso, mas como eu falei, isso não é algo novo e na história da igreja essas coisas sempre aconteceram. Por isso que o tema é nenhuma luta é sem propósito. Então essas perseguições, esses problemas que a igreja enfrenta hoje, eles têm um propósito de ser. Jesus, ele, por exemplo, quanto mais perseguiam Jesus, mais ele crescia. Quanto mais falavam dele, mais ele ficava em evidência. Quanto mais o acusavam, mais seguidores ele tinha. Então essas coisas acontecem. Eu estava aqui até comentando com o Breno, que o Maurício Souza, eu acho que tinha 100 e poucos mil, né? Tinha 400 e poucos mil pessoas que eram seguidores dele nas redes sociais. E logo após o cancelamento, ele foi para mais de 1 milhão, eu acredito, né? Se eu não me engano, já está em
2,7 milhões. 2,7 milhões de pessoas seguindo ele. Quase 3 milhões de pessoas começaram a seguir e vão receber influência desse camarada. Eles vão receber influência do Maurício. Isso acontecia com Jesus. Quanto mais tentavam cancelar Jesus, mais Jesus ficava em evidência, mais discípulos ele fazia, mais alunos ele tinha, mais pessoas eram salvas. Quando Jesus sobe aos céus e ele estabelece a igreja de Jesus Cristo, ele deixa uma ordem à sua igreja, ele diz, olha, vão por todo mundo, vocês vão começar em Jerusalém, Samaria, Judeia e vão alcançar até os confins da terra. Só que a igreja chegou num estado de graça muito grande. Se você ler no livro de Atos, você vai perceber que a igreja ela caía na graça do povo, as pessoas gostavam da igreja, as pessoas se achegavam mais à igreja, muitos sacerdotes se convertiam à fé. A fé ela estava crescendo ali em Jerusalém, porque era uma ordem de Jesus Cristo, a fé ela estava crescendo na Judéia, em Samaria, a fé estava expandindo ali. Só que chega um momento em que a igreja ela entra numa situação de conforto, porque somos aceitos por todos, estamos caindo na graça de todos, somente o Sinédrio a Roma não nos persegue ainda, né, no caso ali, mas o Sinédrio ele estava perseguindo, a liderança judaica estava perseguindo os cristãos, né? Mas é só a liderança. Então, assim, a gente está caindo na graça do povo, ao ponto de você ler em Atos, no início assim, do livro de Atos, que até Gamaliel ele dá uma instrução ali, e eles ficam com medo de açoitar os apóstolos na frente de todo mundo, porque o povo estava junto com os apóstolos, o povo estava junto com eles ficam com medo ali, levam eles para serem interrogados de novo com toda a cautela, com todo cuidado, para não causar nenhum rebuliço, porque assim, eles estavam com medo de ser cancelados, né? Estavam com medo de ser lixados. Então você percebe que a igreja caía na graça do povo. Mas o que isso acontece? O que isso gera? Isso gera um comodismo da igreja. E é o que aconteceu. A igreja ficou ali, tá tudo bom, ninguém tem necessidade alguma, todo mundo tem tudo em comum. Não é o que a palavra diz? Que tudo tinha um em comum, não havia necessitados entre eles. Então entrou num estado de comodismo. Só que qual é o perigo do estado de comodismo? O estado de comodismo ele gera um perigo. Existe uma diferença entre conforto e comodismo. Às vezes a gente usa o termo assim, né? A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Não, pô, tô ralando pra caramba porque eu quero ter conforto, pô. A gente quer viver no conforto. Conforto não é ruim. O que é ruim é o comodismo. Comodismo é diferente de conforto, tá? Comodismo é diferente de conforto, tá? Conforto, por mais que a gente utilize a expressão zona de conforto e fale que na zona de conforto não há crescimento, é porque isso já virou um jargão. Mas o conforto, ele te leva a querer mais conforto, e para você ter mais conforto, você tem que continuar em progresso. Agora, o comodismo não. O comodismo te paralisa. O comodismo faz com que você se torne uma pessoa infrutífera. Você compreende isso? O comodismo faz com que você se torne uma pessoa infrutífera. Então, a igreja ela entrou num comodismo. O conforto pode gerar um comodismo? Pode. Mas o conforto é diferente de comodismo. Então, a igreja ali ela entra numa zona de comodismo. Então, o que Jesus faz? Vamos promover o cancelamento. Então eles começam a ser perseguidos, tá? Eles começam a ser perseguidos. Por quê? Porque se eles não fossem perseguidos, eles ficariam só entre judeus. É mais fácil lidar com judeus, é nosso povo, a gente já conhece, pô, vou ter que sair daqui de Jerusalém e ir lá para a Ásia falar com os camaradas que não tem nada a ver com a história, que é uma cultura diferente. Pô, como é que eu vou lidar com isso? Chegar no meio de um bando de gente que come carne de porco, eu não como carne de porco. Como é que eu vou lidar com essa situação? Você está entendendo? Então, ficar no meio dos irmãos ali era mais fácil. Era mais fácil, entende? Porque, teoricamente, eles já criam em Deus. Eles já criam num único Deus. Eles já criam em Yahvé. A crença deles em Yahvé não era. O que eles precisavam entender é que Jesus era o Messias. Então, não era uma coisa de ter que convencer a pessoa a crer em Deus, porque crer em Deus eles já criam. Era convencer que
Jesus era o Messias, então esse era o grande problema, mas teoricamente não era um problema tão grande assim. Agora, quando você vai para Roma, para Grécia, para Éfeso, Corinto, e aí você vai vendo lá um panteão de deuses, outras culturas, outros deuses, e você tem que convencer aquelas pessoas que aquilo tudo ali é falso, que aqueles deuses não são verdadeiros e que existe um único Deus verdadeiro, tá? Quando eu falo que são falsos, não é que não existam, tá? Eu não creio nisso, mas isso é uma outra história, mas eu creio que fazem parte dos principados que caíram com Satanás e que eles, né? Mas que não são deuses, só existe um Deus. A Bíblia fala da existência deles e fala da realidade deles, ao ponto da Bíblia chamar de exército dos céus. Então ele é uma parte do exército dos céus que caíram, e esses povos ali os adoravam e os reverenciavam. Agora ali já é mais difícil fazer com que aquela pessoa abandone a crença daquele Deus, daquele falso Deus, e passe a crer no Deus verdadeiro. Então era mais fácil, era cômodo ficar em Jerusalém. Então qual foi a forma de Deus expandi-los pelo mundo? Vamos cancelar eles. Vamos mandar o pessoal, vamos levantar uns imperador doido aí e vamos promover o cancelamento dos cristãos. Tá? E aí começa a perseguição aos cristãos. Começa a perseguição, olha, igual hoje, estão falando mal de Nero, estão falando mal do imperador, e não pode, olha, porque o imperador era tido como Deus. O imperador, ele era, segundo a história, eles gostavam e eles até estabeleciam que eles deveriam ser adorados como deuses, tá bom? E aí promove essa cultura de cancelamento. Olha, eles estão contra nós, eles estão contra Roma, eles estão contra o templo. Então eles não podiam ter uma opinião diferente, que eles seriam cancelados, ou seja, seriam perseguidos. Mas isso foi bom. Por mais que, com todo respeito e com todo carinho aos nossos irmãos que morreram nessas perseguições, que morreram nesses cancelamentos do mundo antigo, que morreram na história para que o evangelho chegasse até nós, irmãos que Hebreus disse que o mundo não era digno deles, tá? Pessoas íntegras, justas, retas, que deram a vida para que essa mensagem chegasse até mim e você, para que a gente tivesse a liberdade hoje de estar aqui na internet falando isso, ministrando essa palavra ao teu coração, com todo respeito. Esses irmãos precisaram passar por este cancelamento, eles precisaram passar por essa perseguição, para que muitas outras coisas acontecessem, para que muitas outras vidas, para que muitas outras pessoas fossem alcançadas. E não foi só isso. E aí você vem na história da igreja, e aí mais uma vez Lutero vem e na porta de Wittenberg, na Alemanha, na capela lá, ele cola 95 teses contrárias àquilo que ele acredita, que a igreja naquela época acreditava. 95 pontos que contrários ao que o Papa falava. O que aconteceu? Vamos cancelar Lutero. Vamos cancelar o Lutero. Entende? E não foi algo simples, entendeu? Foi uma cultura de cancelamento, cancelaram o Lutero, mas o que aconteceu? O protestantismo cresceu, avançou, foi necessário. Gente, morreu muita gente, teve muito incêndio, não foi fácil. Mas aí Lutero pega, traduz a Bíblia, tá? Do latim, se não me falha a memória, ele pega da Vulgata e ele traduz da Vulgata, não sei se é da Vulgata ou da Septuaginta, ele traduz para o alemão, e aí um homem chamado Gutenberg cria a primeira impressora do mundo, e a primeira coisa impressa no mundo por uma impressora foi o quê? A Bíblia. Ou seja, precisou um cancelamento para alguém inventar uma impressora para que hoje Bíblias pudessem ser impressas, para que hoje livros pudessem ser impressos. Você está entendendo? O evangelho cresceu, o protestantismo avançou, tá? E o evangelho continuou. E queridos, nós estamos entrando numa nova etapa deste mundo e que isso é necessário. A igreja precisa acordar em algumas coisas. Talvez, se nós cremos, preste atenção no que eu vou te falar. Se nós cremos de fato, preste atenção porque isso é muito sério.
Se nós cremos de fato que esses são os últimos dias, talvez seja através dessas coisas que Jesus possa estar separando o joio do trigo. Aqueles que realmente são cristãos daqueles que não são. Aqueles que realmente querem alguma coisa daqueles que não querem alguma coisa. Aqueles que realmente são crentes daqueles que estão brincando de ser crentes. Entende? Então toda luta tem um propósito. Todo cancelamento ele tem um propósito. Tudo aquilo que Deus faz tem um propósito de ser. Nada é sem propósito. Eu quero compartilhar com você, usando Deuteronômio, capítulo 8, alguns propósitos de enfrentarmos alguns problemas, de enfrentarmos algumas lutas na nossa vida. Às vezes nós enfrentamos problemas, enfrentamos lutas, não sabemos o motivo, mas eu quero compartilhar com você Deuteronômio capítulo 8, para que você possa entender comigo um pouquinho o propósito de algumas lutas e de alguns problemas que nós venhamos a enfrentar, tá bom? Primeiro propósito que eu quero compartilhar com você é que quando Deus nos permite passar por uma luta, nos permite passar por um problema, nos permite passar por uma perseguição, é que Deus está provando o nosso coração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz assim, ó: Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Com qual propósito? Para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então a palavra de Deus diz que aquele deserto tinha um propósito. Então as perseguições, as lutas e os problemas que nós enfrentamos, ele tem um propósito. Qual é? Provar o nosso coração. Em quem você confia de verdade? Aonde está a sua confiança? Será que a sua confiança está em você? Será que a sua confiança está no seu dinheiro? Será que a sua confiança está nos seus recursos? Será que a sua confiança está nos seus amigos? Aonde está o seu coração? Quando nós somos provados, nós nos revelamos se existe maturidade em nós ou não. Queridos, como Salomão diz lá em Eclesiastes, tudo o que aconteceu vai acontecer e tudo o que está acontecendo novamente acontecerá, porque não existe nada novo debaixo do sol. Então, o livro de Eclesiastes não é um livro que fala da eternidade. O livro de Eclesiastes é um livro que fala da terra, das relações que vivemos na terra. Deu um problema de sinal aqui. Oi? Oi? Foi? Acho que foi. Voltou. Então, assim, muitos cristãos estavam abandonando a fé e voltando às práticas judaicas, voltando a sacrificar animais, voltando a estarem sem Jesus Cristo. Por isso que Hebreus 10 diz que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, a perseguição, isso você leve para toda a tua vida, porque eu estou falando de princípios. Princípios se aplicam a tudo na vida. A perseguição, ela revela onde está o nosso coração. A perseguição, ela revela se nós vamos continuar ou não. A perseguição revela se somos fiéis ou não. A perseguição revela a maturidade no nosso coração ou não. Entende? Então muitos ali se revelaram que só diziam serem cristãos, mas não eram. Eles diziam ser cristãos, mas não eram. Então, muitas vezes Deus permite os problemas vir até nós. Deus permite as lutas chegarem até nós para revelar o nosso coração. Segunda coisa, a perseguição, ela ensina a perseverança. As lutas, os problemas que nós enfrentamos nos ensinam perseverança. Deuteronômio 8, versículo 3 e 4. Olha o que diz a palavra. Te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que você não conhece, nem teus pais conheceram, te
te dá a entender que o homem não vive de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Mas eu quero pegar esse trecho aqui, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então você percebe que as lutas que a igreja enfrenta nesses dias, uma luta ideológica, uma luta cultural, uma perseguição contra a igreja, as lutas pessoais que você enfrenta na família, nos seus projetos, nos seus negócios, elas servem para nos ensinar a perseverarmos. Muitos cristãos deixaram de perseverar e abandonaram, e foi por isso que o autor de Hebreus escreve falando que o Senhor não se agrada naqueles que retrocedem. A palavra de Deus diz: a minha alma não tem prazer naqueles que retrocedem. Porque a nossa fé tem que estar firmada em Cristo. Abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 1, versículo 3. Olha só. Tiago, capítulo 1, no versículo 3. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz, olha. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Aqui, em outras versões, e aqui no original, a palavra paciência é perseverança. Olha como é que está na NVT. Pois sabem que, quando sua fé é provada, essa aqui é a versão da NVT, quando sua fé é provada, a perseverança, olha aí, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então aqui no original grego, a palavra paciência significa perseverança. Então você percebe que, como nós lemos em Deuteronômio, Deus permitiu aquele deserto, Deus permitiu aquela luta, Deus permitiu aquele problema para ensinar a eles a perseverarem, sabendo que não somente de coisas humanas, de coisas dessa vida é que nós viveremos, mas o que nos sustenta de fato é a palavra que sai da boca de Deus. Olha só, por que ele fala do maná? Por que ele fala, vocês comeram do maná que seus pais não comeram? Porque muitas das vezes a palavra de Deus ela é comparada como um pão. O próprio Cristo se coloca como maná. O maná ele era como um pão. Por isso ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se colocando na mesma figura do maná que descia do céu. E ele fala, olha, nem só de pão, ou seja, nem só de comida vive o homem, mas da palavra de Deus. No princípio era a palavra era o próprio Cristo que descia do céu em forma de maná. E eles se alimentavam. E ele fala sobre isso. Perseverar. Que um dia esse deserto vai acabar. Até que ponto vocês vão continuar crendo? Até que ponto vocês vão continuar comigo? Até que ponto existe em vocês perseverança? Somente uma luta gera em nós a perseverança que nós necessitamos. Por que, pastor, então, as lutas geram em nós a perseverança? Porque nós poderemos passar por lutas maiores lá na frente que necessitaremos estar treinados aqui. Por isso Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz assim, olha, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo vocês irão colher. Não se canse de fazer o bem. O que é isso? Perseverança. É outro motivo que Tessalonicenses 5,18, Paulo nos diz, olha, em todas as coisas sejam agradecidos, porque essa é a vontade de Deus. Então, em todos os momentos sejam agradecidos, porque essa é a vontade de Deus. Como eu posso agradecer por um problema? Como eu posso agradecer por uma luta? Porque essa luta, este problema que você está passando, essa perseguição que você está passando, está te ensinando a ser perseverante. Perseverar no seu propósito, perseverar no seu sonho, perseverar pela sua família, perseverar no teu casamento, perseverar no teu projeto e de um modo mais global, a perseguição sobre os cristãos para perseverarmos na nossa fé em Cristo Jesus. Eu vou ler Tiago, ainda em Tiago,
o capítulo 1, eu vou ler do 2 até o 4, olha o que diz. Meus irmãos, ó, Tiago capítulo 1, vamos ler na NVT. Tiago capítulo 1, do 2 ao 4 diz assim, ó, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria passarem por qualquer tipo de provação. Qualquer tipo. Cancelamento, perseguição, enfermidade, problema no casamento e por aí vai. Qualquer tipo de provação deve ser motivo de alegria. Pois vocês sabem que quando a fé de vocês é provada, a perseverança cresce. Ela tem oportunidade de crescer. Agora olha o versículo 4. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que lhe falte nada. Ou seja, sem que nada lhes falte. Ou seja, você percebe que a perseverança vai trazer para você a maturidade. E o que me leva, ou seja, o que me leva ao terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite. A maturidade vai te levar a alcançar a promessa. Deuteronômio 8, que nós estamos estudando, né? Deuteronômio 8, no versículo 7 ao 10, Deuteronômio 8, do 7 ao 10, na NVT mesmo, né? Deuteronômio 8, do 7 ao 10, vai dizer assim, ó. Pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos, tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras, romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e nada lhe falta, não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas, ou seja, e cobre em grandes quantidades nos montes, ou seja, prata e ouro. Então, uma terra cheia de riquezas. O Senhor queria colocar riquezas humanas nas mãos deles. Quando tiverem comido, até se saciarem, ou seja, a abundância, lembre-se de louvar ao Senhor seu Deus pela boa terra que Ele lhes deu. Então, olha só o que a palavra está querendo dizer. Quando existe um coração provado e existe perseverança, você se torna maduro e apto para receber coisas melhores da parte de Deus. Tem muita coisa na tua vida que não chegou ainda, porque você não está preparado, você ainda é imaturo. Você ainda é imaturo para receber. Por isso essas coisas não chegaram na sua vida ainda. Por isso essas coisas ainda não aconteceram com você, na tua casa, na tua família, no teu casamento, porque lhe falta maturidade. Mas para você chegar a essa maturidade, você vai ser provado. E ao passar pela prova, você vai precisar perseverar, porque você não vai saber o tempo da prova. Você não saberá o tamanho da prova, a quantidade de tempo que aquela prova vai levar. Então você vai necessitar perseverança. Mas como diz Tiago, uma vez você perseverando, você vai se tornar completo sem que nada lhes falte. Ou seja, maduro. Uma vez maduro, você está apto para entrar na terra que mana leite e mel. Voltando ao assunto cancelamento, falando da perseguição que o cristão está sofrendo, não somente na cultura e na ideologia, mas alguns dos nossos irmãos em outros países estão morrendo de fato. Não é só morrendo a reputação, estão tendo suas famílias mortas, suas cabeças arrancadas, irmãos que o mundo não é digno de ter tido eles aqui nesta terra. Estão morrendo para que o evangelho alcance pessoas, para que vidas de crianças sejam salvas. Entende? Então, a palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 2, olha só. Apocalipse, capítulo 2, no versículo 10. Olha só. Diz assim: não tenha medo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Boa noite, Tatiana, seja bem-vinda. Olha o que diz. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. Então Deus está falando, olha, você
vão sofrer por algo. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los. Então você percebe que a provação, as lutas, as provas, o próprio nome já diz, né? Prova, tem dias de aflições. Mas olha como termina. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Então você percebe que algo melhor nos aguarda. Por isso nós precisamos ser fortes, maduros, sermos provados pelo fogo do Senhor. Às vezes nós cantamos nas nossas igrejas, vem com teu fogo, vem com a tua glória. Querido, mas se você souber que o fogo é para te provar, é para te lapidar, o fogo é para te esmagar, o fogo é para te destruir. É para destruir as impurezas, é para provar o teu coração, é para forjar você e moldar você. Será que você realmente vai querer o fogo do Senhor na sua vida? Será que você realmente vai querer o fogo do Senhor na sua vida? Porque, queridos, uma vez provados, nós receberemos coisas melhores. Nós, como cristãos, o Senhor está moldando a sua igreja para esses últimos dias. Boa noite, Jennifer. Seja bem-vinda. O Senhor está moldando a sua igreja para esses últimos dias. Nos moldando, nos forjando, nos amadurecendo para que sejamos maduros, perfeitos, uma fé firme, uma fé consolidada, uma fé que não negocia os seus princípios, uma fé que vai sofrer cancelamentos, mas não vai negociar, uma fé que poderemos até sofrer cancelamentos da nossa própria vida, mas nem assim negociaremos os nossos princípios diante de um mundo que já está perdido. Espero que você tenha entendido essa palavra nessa noite. Espero que você tenha entendido o porquê que você passa por alguns problemas. Eu quero só recapitular, porque nenhum problema é sem propósito. Os problemas vêm para provar o nosso coração, para revelar o nosso coração, para tratar o nosso coração. Os problemas, eles surgem para nos ensinar a perseverarmos. Eles nos ensinam a perseverança em Cristo. E os problemas, eles vêm para nos dar algo melhor. Porque somente poderemos receber coisas melhores se formos provados e aprovados por Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua casa, quero orar por você, principalmente que está passando por uma luta neste momento, por uma provação. Mas antes de eu orar, eu quero que você fique com esse louvor, que você medite no louvor que nós vamos colocar para você. E assim que esse louvor acabar, eu estarei orando por você, pedindo ao Senhor que te dê força para que você passe em frente às provações. E nesse momento você também, se você quiser compartilhar alguma coisa, digitar alguma coisa aí nos comentários, o que Deus falou com você, digita aí o que Deus falou com você nos comentários, o que Deus falou ao teu coração através dessa mensagem, digita aí nos comentários, e assim que o louvor terminar, nós voltamos e eu estarei orando por você. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso
preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Antes de orar por você, se você quiser contribuir conosco, contribuir com este ministério, nos ajudar para que tenhamos recursos, quanto mais recursos nós vamos investir em equipamento melhor, numa melhor transmissão, para que a gente possa ter qualidade de pregarmos a palavra, tá bom? Você pode contribuir com contato ministériosemear@gmail.com, contato ministériosemear@gmail.com. Você pode fazer o seu Pix, tá bom? E assim você vai estar contribuindo com esse ministério, contribuindo para que a palavra de Deus e o ensino da palavra de Deus possa alcançar muitas e muitas vidas. Se você também deseja contribuir com a obra de ação social da nossa igreja, você também pode dar a sua oferta para contato ministériosemear@gmail.com, e na mensagem, no Pix, você pode escrever uma mensagem, você escreve assim: ação social. Aí esse dinheiro ele é destinado para nós montarmos cestas básicas e também comprarmos produtos de higiene pessoal, tá bom?
a gente compra alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, montamos as cestas e assim abençoamos muitas famílias. Então, fique à vontade, se Deus tocar no teu coração, na generosidade do coração, faça um Pix, abençoe esse ministério para que mais e mais vidas, mais e mais pessoas possam ser alcançadas com qualidade pela palavra de Deus. Amém? Quero orar por você, quero orar pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, em nome de Jesus. Pai, no poder do nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um que nos ouviu nesta noite, que o Senhor nos fortaleça a nossa fé, para que, diante das lutas, diante das provas que nós temos enfrentado, Senhor, diante dos cancelamentos da vida contra nós, possamos sair vitoriosos no poder que há no nome de Jesus Cristo. Que muitas vidas sejam alcançadas por essa palavra, que essa palavra tenha fortalecido o coração dos meus irmãos. Senhor, que os compartilhamentos possam acontecer e alcançar milhões de vidas para a honra e para a glória do seu santo nome. Obrigado, Santo Espírito, por tudo o que o Senhor tem feito, por todas as tuas coisas boas e por todas as maravilhas para conosco. Senhor, que tu nos encha do teu Espírito, que possamos estar fortalecidos no Senhor, provados e aprovados para recebermos coisas melhores. Obrigado, Senhor, por cada um que nos ouviu e por cada um que vai nos ouvir. Nós oramos no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome de Jesus.